Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Antônio Belfort. Estou graduando em Engenharia Civil na Univas. Estou aqui hoje para coordenar o seminário, cujo tema é Arquitetura Paramétrica e Urbanismo Paramétrico, que será desenvolvido pela equipe Ártico, composta por Paulo Henrique, Felipe Fonseca, Amanda Alves e Brenda Carla. E terá suporte da equipe Vitra, composta por Marco Antônio, Eric Alexandre e Isaac Ramon. O seminário ocorrerá da seguinte forma: a equipe Ártico fará a apresentação do tema e, ao finalizar, ocorrerá o debate. Nesta etapa, serão feitas perguntas para os componentes da equipe, que irão ter que respondê-las. Em seguida, será feito o relato destacando os pontos mais importantes que foram comentados. Então, será encerrado o seminário. No decorrer do seminário, podem deixar as suas perguntas no chat, que selecionaremos algumas para expor para a equipe apresentadora. Dando início, passo a palavra para Paulo Henrique, da equipe Ártico. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Paulo Henrique. Queria que vocês me confirmassem se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho. E eu vou dar início ao seminário que tem como tema Arquitetura e Urbanismo Paramétrico. E antes de a gente falar sobre arquitetura e urbanismo paramétrico, a gente precisa entender o conceito de desenho paramétrico. O desenho paramétrico ele é um tipo de sistema de desenho digital que toma por base parâmetros para a definição de modelos bi e tridimensionais, mantendo a capacidade ali de ser ajustado e reajustado durante todo o processo de projeto. Alterando os parâmetros destes modelos, várias outras formas podem ser geradas e também existe a possibilidade da inserção de equações para a formação de uma geometria associativa. As ferramentas do desenho paramétrico, elas são totalmente interativas e flexíveis, e com isso ela permite com que o profissional tenha uma gama ali de possibilidades e alternativas de design, que permite a comparação de diferentes opções e a escolha da melhor solução. Então, vou logo adiantando uma parte aqui do que eu vou falar mais para frente, mas o desenho paramétrico, por essas ferramentas te possibilitarem uma gama muito grande de opções e ali você pode escolher a melhor opção, acaba que você obtém projetos mais eficientes, e funcionais. E é justamente isso, é uma tecla que a gente vem batendo aqui nessa matéria desde o primeiro dia, que são como essas novas tecnologias, elas têm que ser funcionais, Elas têm que ser benéficas ao usuário. E essa é uma alternativa, o desenho paramétrico aplicado ali à arquitetura e do urbanismo é uma excelente opção para a gente atingir esse objetivo. A noção do parâmetro ela surgiu ali na matemática e ela foi inserida na arquitetura em 1940 por um arquiteto italiano chamado Luigi Moretti, que descreveu a arquitetura paramétrica como o seguinte, abre aspas, um estudo de sistemas que define relações entre as dimensões dependentes de parâmetros, fecha aspas. Logo ali para frente, em 1960, ele apresentou essa obra, que coloquei para vocês na segunda imagem, espero que todo mundo esteja visualizando, que se chama Stadium, ou estádio em português. Ele explicou que a forma desenhada desse estádio se originou de 19 parâmetros relativos aos ângulos de visão e aos custos de concreto. E foi a partir dali que a assimilação do design paramétrico despertou a necessidade de ferramentas, de tecnologias digitais ali para introdução no projeto arquitetônico. E é a partir dali, de 1960, que gera uma série de discussões e estudos para que realmente a gente possa ter acesso a essas tecnologias. E é ali, por volta de 1990, que essas tecnologias, essas ferramentas de desenho paramétrico, elas surgem justamente como uma forma de superar essas limitações dos softwares de modelagem digital disponíveis até ali, porque eles eram muito limitados, era praticamente impossível você modificar interativamente ali um modelo que já tivesse sido criado. E aí, logo depois, ali em meados de 2000, não existe uma data exata, mas o que eu consegui
buscar foi isso, ali em meados de 2000, surge ali a arquitetura paramétrica, justamente para unir o surgimento dessas ferramentas de desenho paramétrico e a arquitetura. E aí muda completamente a forma com que as representações digitais dos projetos arquitetônicos ocorriam. Eles passaram de geometrias explícitas para anotações de modelos geométricos paramétricos, ou sejam, alteráveis. E é importante falar aqui que quando a gente fala de arquitetura paramétrica, geralmente a gente pensa em algo muito abstrato, muito diferente do que a gente está acostumado, que também é, na verdade, mas a gente não deve limitar a arquitetura paramétrica só a isso. A arquitetura paramétrica ela não se restringe a formas complexas. Na verdade, o intuito é a ampliação da possibilidade de formas e da organização do projeto arquitetônico. Isso se dá porque os softwares utilizados eles possibilitam o gerenciamento de algoritmos, permitindo a manipulação de grande quantidade de informações. E aí, vocês vão ver até o final do seminário, os softwares que são utilizados, eles vão receber parâmetros determinados pelo projetista, que podem ser diversos, como iluminação, texturas, custo, quantidade de materiais, e eles vão ser atribuídos valores variáveis a ele. E é importante também a gente não atrelar a arquitetura paramétrica somente à renderização do projeto. Na verdade, isso vai muito além. Para simplificar um pouco o que eu estou falando, é como se o arquiteto ele alimentasse um computador com dados diversos, como carga solar, ventos predominantes, o tipo de solo que vai ser feito, onde a obra vai ser erguida. E essas informações elas vão ser a base do desenho final. Eles vão ser, essa base, esse projeto final ele vai ser feito a partir desses parâmetros inseridos pelo projetista. É como se o arquiteto ele fornecesse uma receita para que a máquina calcule todas as possibilidades e lance de opções de traços, volumes e planos. Tudo bem longe do que a gente está acostumado, né? Aquele esquema tradicional de planta, corte e fachada. Já que os softwares, eles analisam as variáveis a partir dessas informações que você coloca e permite ali ao profissional explorar novas formas sem a necessidade de criar manualmente um projeto ali, um modelo para cada situação. Sobre as vantagens, né? Se deixarem atenção, meio que diluir as vantagens até a minha fala aqui, porém, a principal vantagem da arquitetura paramétrica é justamente essa liberdade na criação e nos traços, né? Muitos nomes da arquitetura, eles dizem que esse tipo de arquitetura paramétrica, a arquitetura paramétrica é o futuro, né? A gente já vê grandes projetos internacionais sendo feitos, modelados nesse sistema, e você pode perceber, vocês vão perceber ao longo do seminário, da apresentação, que dá uma compreensão mais ampla dos detalhes e torna a arquitetura mais livre, mais orgânica. Além disso, né, os algoritmos vão ajudar ali, os arquitetos a expandirem a sua criatividade, reduzem as limitações, reduzindo ali as limitações do trabalho, diminuindo o tempo e o custo de projetos altamente complexos. Eu coloquei aí essa foto de um projeto da fábrica Cobogó, feito por Franklin and Safe. Eu escolhi esse projeto, um projeto simples, justamente para a gente tentar tirar da nossa cabeça que a arquitetura paramétrica está ligada só a projetos altamente ali abstratos e de alta complexidade. É um projeto simples, mas elas adotaram a arquitetura paramétrica nele, e vocês podem perceber que existem blocos de concreto, e cada bloco de concreto, a posição deles foi colocada com o objetivo de oferecer a melhor iluminação e sombreamento aos ambientes internos. Então, consequentemente, o uso da arquitetura paramétrica ele deixou ali o ambiente mais funcional possível. Além disso, só para fechar o meu raciocínio aqui, a arquitetura paramétrica também pode estar ali diretamente ligada à sustentabilidade, que é uma coisa que a gente também fala aqui desde o início do curso, né, da matéria, sobre como essas tecnologias também devem ser cada vez mais sustentáveis. Isso acontece porque os softwares de desenho paramétrico, eles podem ser interligados a programas de análise ambiental, que vão avaliar a acústica, a insolação, a ventilação natural, entre outras questões.
Então, isso vai gerar um projeto mais eficiente e, consequentemente, mais sustentável. E agora eu vou passar a palavra para o integrante Felipe. Pois se vocês estiverem todos escutando aí, pode botar um ok no chat, estão me vendo também. Oi, boa tarde, meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco sobre a relação do BIM com os principais softwares utilizados. Bom, acredito que todo mundo já sabe, né, o que é, a gente já estudou um pouco, porém, se ainda não, vocês ainda não têm muita noção do que significa, eu vou explicar um pouco aqui. Bom, antes de tudo, é bom frisar que grande parte das pessoas entendem o BIM como sendo um software de modelagem, porém não se trata nem de um software e nem de apenas modelagem. O BIM é um tipo de plataforma que engloba todas as fases do ciclo de vida de uma edificação, desde o seu planejamento, execução, manutenção. É uma plataforma que permite a gestão de informações geométricas e não geométricas envolvidas no projeto, através de informações gráficas e não gráficas. Bom, então, qual é a relação com a arquitetura paramétrica? Bom, nós sabemos que a etapa do projeto é uma das mais importantes e alguns softwares do modelo BIM são limitados, porém podem gerar falhas no planejamento da obra, né? E o uso de softwares que trabalham com arquitetura paramétrica vai justamente facilitar esses processos de modelagem, os dois juntos formando um modelo mais completo em termos de informações gráficas e não gráficas. A pergunta, eu preciso ser programador para trabalhar com arquitetura paramétrica? Bom, essa é uma dúvida muito comum de quem tem interesse em atuar na área. Mas para trabalhar com arquitetura paramétrica, a princípio, você precisa basicamente dominar as linguagens básicas de programação. Se você quiser, né, aprofundar na área algum dia, alguns tipos de softwares são bem complexos, então é bom você ser familiarizado com essa área. Mas os programas são bem voltados para as áreas mais visuais e claros, que ajudam muito os arquitetos a expressarem suas ideias por meio de algoritmos. Então, assim, se você pensa em deixar de lado as plantas, cortes, e investir em algo voltado para a tecnologia, a arquitetura paramétrica pode ser uma boa opção. Então, fica aí a dica. Uso de softwares, bora lá. Esse novo sistema surgiu devido ao desafio de visualizar formas complexas, com os plugins e softwares paramétricos. E o projeto paramétrico é, de longe, um dos processos de modelagem mais utilizados, gerando uma grande variedade de padrões geométricos em tempo recorde. Ele é muito rápido para calcular. E agora eu vou citar alguns deles, os principais softwares. Seria aqui o Grasshopper 3D, que é uma ferramenta paramétrica gráfica. Aqui a gente vê ali no exemplo, ali, na GIF. Ele é uma ferramenta paramétrica gráfica e ele não requer nenhum conhecimento prévio de programação ou execução de scripts. Foi como expliquei ali em cima. Ainda permite que os arquitetos designers gerem formas paramétricas bem complexas. Dá para trabalhar com isso. Tem o Honeybee, que é outro plugin paramétrico para o Grasshopper. Ele é mais para simulação de consumo e iluminação natural de energia. Tem o Dynamo também, que é uma ferramenta de programação que usa uma estrutura chamada de programação visual. E como seria a utilização dessa programação? Com a programação visual, o usuário pode montar suas próprias aplicações, ou seja, mesmo sem ter conhecimento em linguagem de programação. Então, agora eu vou falar, pode passar agora a página. Vou falar agora um pouco sobre essa instituição de Belas Artes, que se encontra lá em São Paulo. E o curso oferecido pela instituição é Arquitetura Digital e Projetos Paramétricos, como vocês estão vendo aí. E as disciplinas incluem Form Fin, Gramática das Formas, Design Biodigital, Algoritmos Genéricos, entre outros. Então, se vocês tiverem interesse, olhem, tem um link ali embaixo, mas qualquer coisa, se vocês quiserem um slide, a gente manda o link. Vai passar. Pronto, agora, um novo jeito de projetar. Eu vou falar aqui sobre alguns exemplos de projetos de arquitetura paramétrica. Pode passar. Bom, aqui temos o primeiro, que é o Estádio Nacional de Beijing. O projeto do estádio foi inspirado pela formação de ninhos de aves, vocês podem ver pelos detalhes dela.
Mas aqui poucos vão perceber a complexidade que essas formas possuem, tanto iluminação e sombra. E sem falar na resistência que ela possui, que é muito boa. Pode passar. Aí temos o Metropol Parasol, que é uma estrutura feita toda de madeira. E além de ser uma das atrações mais fascinantes do mundo, ela abriga bares, lojas, entre outras coisas. Trabalha com iluminação, sombra, ela trabalha com tudo. Agora vamos ver um vídeo bem curto, que traz a aplicação da arquitetura paramétrica, projeto de uma fachada e mostra justamente a etapa de produção e montagem das peças, de uma forma a geometria final ali do projeto e que foi feita através de parâmetros. A fachada é uma rede triangular composta por elementos de diferentes tamanhos, que geram a curvatura da estrutura, que se abrem de acordo com a orientação da fachada, mostrando também uma outra junção em relação à qualidade ambiental, já que ele é feito todo de bioplástico, né, para poder produzir as peças. Já é uma alternativa bem eficiente, que combina a reciclagem com a maleabilidade do material. Agora, deixa eu lhe interromper. Não estava passando o vídeo. Não sei se você chegou a notar. Sim, a gente vai passar por fora agora. Pronto. Só para você não se adiantar na fala e o vídeo não acompanhar, tá bom? Quando o vídeo começar, você retoma de onde... Ok. Pode passar. Aí. Vocês viram, né, como foi feita a montagem. Tudo aquilo ali foi de um projeto paramétrico. Pronto, agora vamos falar agora sobre a pioneira da arquitetura paramétrica, Zaha Hadid. Infelizmente, ela não está mais entre nós. Ela veio a falecer em 2016. Mas, assim, ela conseguiu atingir muitas pessoas ao redor do mundo. E até hoje o trabalho continua com seu escritório, Zaha Hadid Architects.
Sua obra gerou um prêmio Pritzker de arquitetura, lá em 2004, e é considerado o melhor prêmio Nobel de arquitetura no mundo. Aqui tem algumas obras mais importantes dela, que é a Estação do Corpo de Bombeiros, Rampa de Esqui, Berguizel, Centro de Rosenthal de Artes Contemporâneas, Museu Maxi e a Ópera de Guangzhou, entre outros. Eu vou mostrar aqui uma obra agora, pode passar. Esse aí é o Centro de Heida Aliyev, feita por ela. E como vocês podem ver, existem aqui formações elaboradas, né, como ondulações, bifurcações, dobras, que modificam esta superfície dessa praça. Em uma paisagem arquitetônica que realiza muitas funções para quem se aventura por ela, como acolher, abraçar e direcionar os visitantes através dos níveis do seu interior. Então, agora eu vou passar a minha fala para a Brenda. Bem, vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Tem como alguém falar, porque eu não estou vendo vocês. Sim, botei. Pronto. Então, é justamente com o Felipe, boa tarde, né, meu nome é Brenda, mas, enfim, é justamente com o Felipe terminando essa sua fala sobre Zaha Hadid, que a gente vai entrar agora no tema de urbanismo paramétrico. Como ele falou, Zaha Hadid teve uma importância imensa em relação à arquitetura paramétrica, justamente por ela trazer essa disseminação e a utilização do desenho paramétrico em sua arquitetura. E, inclusive, ela foi uma das primeiras mulheres a ganhar esse prêmio Pritzker, não sei falar direito, mas que é um dos prêmios mais importantes. E ela também tem sua total importância aqui no urbanismo paramétrico. O urbanismo paramétrico, ele é uma nova corrente de desenho urbano, mais especificamente desenho urbano em larga escala, e essa nova corrente, ela emergiu justamente ali no escritório Zaha Hadid Architectures, que era dirigido por ela, Zaha Hadid, e por Patrick Escalante. E ele também emergiu ali também no ambiente acadêmico da Architectural Association School, que é em Londres, em particular no DRL, que é o Laboratório de Pesquisa e Design, que foi fundado por Patrick Escalante, esse co-diretor ali do escritório da Hadid, e por Brett Steele. O urbanismo paramétrico, ele traz justamente para a gente a introdução das técnicas e das tecnologias do desenho paramétrico no urbanismo, e isso fica meio que, ele faz com que o urbanismo seja fundamentado em sistemas de desenho, onde o foco não vai estar na forma em si, mas sim nos seus parâmetros geradores, que foi uma coisa que já tinha sido falada lá no início, quando se estava referindo à arquitetura. E aspectos como a densidade, o uso, a forma, o espaço, a tipologia, que por natureza já pertencem ali ao desenho urbano, eles podem ser todos definidos através de parâmetros, o que facilita bastante a introdução dessas tecnologias no urbanismo. E essa introdução faz com que se gerem novas geometrias urbanas complexas e malhas urbanas de geometria fluida que se ajustam ali aos tecidos urbanos até pré-existentes. Esse novo modelo de urbanismo, ele traz a noção de field, que significa campo, e trata os aglomerados urbanos como swarming. Eu não sei falar direito, mas significa enxampamento justamente de vários edifícios. Aqui nessa primeira foto, a gente tem um exemplo de variação e diferenciação paramétrica de blocos urbanos, e aqui a gente tem um exemplo dessa formação em enxame de vários edifícios, que vai esses dois termos que eles trazem aí, traz justamente a noção, eles determinam aquele campo paramétrico flexível ali, onde o arquiteto urbanista vai poder trabalhar, e pode ser constantemente alterado ali durante o projeto. Então, é meio que tipo, uma facilitação juntando isso nesse campo flexível que vai se chamar de enxame. O urbanismo paramétrico, eu posso dizer que, como algumas vantagens que ele trouxe, foi o fato dele ampliar as possibilidades ali de aprimoramento dos processos de desenho urbano e trazer a capacidade de um modelo poder alterar-se durante todo o projeto
todo o processo do projeto, permitindo gerar e testar uma grande quantidade de versões. Como eu falei anteriormente, ele explora essas estratégias de parâmetros de natureza formal, ambiental, funcional, que correspondem ali à mistura de usos ali naquele espaço, e também de densidade urbana, para com isso construir ambientes mais intensos e vibrantes, que é como um dos seus fundadores, entre aspas, que é justamente Zaha Hadid e Patrick, que gostam de chamar. Eles falam justamente que o urbanismo paramétrico traz esses ambientes urbanos mais intensos e vibrantes. Contudo, com um pequeno decorrer do tempo, já que é uma introdução muito nova, tivessem êxito na promoção da urbanidade. Urbanidade significa justamente aquela qualidade ali, aquela condição ali nesse meio urbano. Então, só aquilo não estava sendo suficiente. Vocês pararam de me ver? Oi? Sim, só estou escutando você, Brenda. Só apareceu agora aqui que desligou a câmera. Pronto, deixa eu voltar. Enfim, como eu estava falando, foi visto que esses parâmetros, que eu falei anteriormente, só eles não estavam sendo suficientes para poder garantir que esses espaços urbanos proporcionassem essa urbanidade, que é essa qualidade aí no meio urbano. Então, através de estudos, foi visto que os parâmetros de configuração do espaço seriam fundamentais ali para poder se entender as dinâmicas urbanas e para poder propor novas formas urbanas. Era justamente isso que estava faltando no urbanismo paramétrico e que agora está sendo introduzido. E falando um pouco, explicando melhor para vocês o que seriam esses parâmetros de configuração do espaço, primeiro eu queria trazer essa ideia do movimento natural. Que o que teorias urbanas recentes, elas vêm demonstrando que a própria configuração espacial das malhas urbanas, que é meio que ali o sistema de espaços abertos e fechados daquela malha urbana, só esse sistema, ele promove já padrões de movimento dos pedestres através desse espaço, independente do solo ou de outros atratores, de outras funções que estão sendo decorridas por ali. Só esse sistema de espaços abertos e fechados já propiciam esse movimento, que é chamado de movimento natural. Então, foi feito um estudo, através de procedimentos de identificação dos padrões de urbanidade das porções urbanas e uma análise de uma série de variáveis que dizem respeito a padrões espaciais e a vida espacial. E com isso eles chegaram à medida de urbanidade. Falando de novo, que é UBR, falando de novo que urbanidade é justamente essa qualidade ali no meio urbano. E essa medida de urbanidade, ela... Alguém falou? E essa medida de urbanidade, ela é justamente ali uma escala que varia de 1 a 5, onde 1 é o máximo grau de formalidade ali e o 5 é o máximo grau de urbanidade. Eu trouxe aqui um exemplo aqui do lado, que é uma simulação de malhas urbanas e variações dos padrões de vitalidade urbana conforme a configuração do espaço dessa malha. Aqui, o número 5 está sendo representado pela cor mais vermelhinha e o 1 mais se aproximando aqui do 0. E a gente pode ver que esses dois modelos aqui da segunda linha, os dois primeiros modelos da segunda linha, são os que mais apresentam esse grau máximo de urbanidade. As variáveis espaciais que foram encontradas, elas foram convertidas em parâmetros computacionais e as planilhas, elas foram codificadas para poder colorir os valores de urbanidade em uma escala de cores que varia do vermelho ao branco. A mesma função que eu falei lá atrás, onde o vermelho representa um grau maior de urbanidade e o branco um grau maior de formalidade. E com isso, eles conseguiram gerar um mapa de urbanidade.
E esse mapa de urbanidade, ele vai justamente auxiliar os arquitetos e urbanistas a poder planejar e propor espaços urbanos mais eficientes. E por isso que a importância desses parâmetros de configuração do espaço. A utilização deles assegura que os arranjos urbanos propostos eles tenham um êxito maior na promoção da vitalidade urbana. Isso garante a confecção de layouts urbanos cada vez mais eficientes, além de fazer com que se tenha uma melhor distribuição das atividades ali no espaço, justamente estabelecendo um padrão ali do movimento dos pedestres. E aí a pessoa, o arquiteto urbanista, ele consegue fazer um projeto que alcance essa urbanidade desejada. Bem, é isso. Deixa eu só sair aqui, que eu vou passar minha fala para a Amanda. Deixa eu só desligar minha câmera e o microfone. Boa tarde, meu nome é Amanda e darei continuidade ao assunto de urbanismo paramétrico. Mas antes eu queria que vocês me confirmassem se vocês estão me escutando. Ok, vou falar um pouco sobre a aplicação do urbanismo paramétrico. O urbanismo paramétrico vem sendo aplicado por gerar rapidamente diferentes alternativas de desenhos, a partir da simples alteração de valores de um parâmetro angular, permitindo a geração de diferentes cenários arquitetônicos e urbanos para serem posteriormente avaliados, facilitando a tomada de decisões durante o processo de criação. Existem algumas possibilidades geradas através do urbanismo paramétrico. O urbanismo paramétrico ajudou a ferramenta de geração digital a eliminar diversas restrições geométricas impostas por sistemas tradicionais de desenhos, facilitando o emprego de geometrias complexas, instruções sem suporte digital seria impossível. Vantagens de se aplicar o urbanismo paramétrico. A metodologia de projeto permite abarcar uma grande variedade de parâmetros por meio de ferramentas computacionais avançadas, de modo a possibilitar a preposição de formas urbanas mais eficientes nos mais diversos aspectos. Como podemos ver nessa imagem aí, que tem um modelo paramétrico variado que se diferencia apenas pela alteração de valores do parâmetro, nessa imagem que tem aí na tela. Agora eu vou falar sobre a parametrização no espaço urbano. Pode. Sim. O projeto urbano é uma das áreas da arquitetura de maior complexidade e dificuldade, não só pela escala de estudo do espaço, mas principalmente pela grande diversidade de componentes a ter em consideração, tendo a necessidade de um sistema dinâmico e flexível, que seja aberto e constante, a constantes alterações na procura de várias soluções urbanas. Temos a adaptabilidade dos planos urbanos. Com a possibilidade de criação de planos urbanos dotados de soluções flexíveis, torna-se viável a contínua reformulação do projeto sempre que tenha problemas e que este propõe resolver sofra um desenvolvimento. E no urbanismo paramétrico, não. Sempre que tiver um problema, você só precisa mudar uma parte e ele se adapta a toda aquela mudança que você fez. A sobrevalorização formal dos planos urbanos. Por outro lado, os aspectos formais de um plano urbano não devem ser alvo de sobrevalorização projetual. A complexidade de um espaço urbano não decorre exclusivo da criação de elementos físicos, mas constitui também de outras variáveis, como sociais, culturais, econômicas, políticas e espaciais. A parametrização no desenho urbano, no desenho de planos urbanos. Considera não só aspectos formais, mas também aqueles definidos de forma urbana. Assim, os parâmetros utilizados para desenvolvimento de uma proposta de um estudo urbano são definidos e distinguidos
conforme as suas características. O desenho do espaço urbano conhecido por suas complexidades, sendo necessário a aplicação do sistema dinâmico e flexível. No caso, o urbanismo paramétrico possibilita soluções flexíveis e alterações em uma só parte do projeto. Temos as tecnologias usadas na parametrização, que está no próximo slide. Tem alguns softwares e eu vou falar sobre eles. O que possibilita a geração do urbanismo paramétrico são software. Eles que permitem a formulação de diferentes parâmetros, porém os softwares utilizados na arquitetura paramétrica, grande parte deles não são acessíveis. Primeiro, porque traz a necessidade do domínio por parte dos utilizadores dos programas digitais. A maioria dos softwares paramétricos disponíveis no mercado apresenta características altamente técnicas. Segundo, por são poucos acessíveis economicamente. Talvez por isso, esses programas que têm como alvo um público especializado e profissional. Eu vou falar alguns softwares utilizados na arquitetura paramétrica. Existem vários, mas eu escolhi 3, porque eles têm características diferentes. Eu vou falar sobre cada um pouquinho. Na realidade, já existem vários programas disponíveis no campo da arquitetura paramétrica. Um deles é o SARIENGER, que tem a foto dele aí, a primeira foto, a interface do SARIENGER. É um software baseado na modelação de formas flexíveis através da aplicação de parâmetros. Mas o seu elevado custo e complexidade tornam-o mais exclusivo para pessoas especializadas. O AeroModeler, aí tem o AeroModeler, que é o segundo, que tem na imagem aí. A opção, ele é tipo um plug para o SketchUp. É uma opção mais direcionada para a escala urbana e é considerado mais acessível para o público geral, por ser uma ferramenta mais simples de aprendizagem. E tem o Rhinocero, que é mais conhecido como Rhino. Entre outros já mencionados, é talvez que conseguiu o maior sucesso comercial, quando da interface simples e compreensão que apresenta. Esta poderá ser uma das razões que torna o Rhino um dos programas mais utilizados no campo de modelação geométrica paramétrica. Esses programas, eles oferecem algumas possibilidades. Possibilitam programar ferramentas de desenho para tratar uma grande quantidade de parâmetros e criar um projeto sensível ao mesmo, tratando-se de uma abordagem paramétrica que proporciona novas oportunidades e opções de processos e projetos em arquitetura. Aí, nessa imagem aí, tem as interfaces do primeiro software, do segundo que eu falei e do terceiro, que é o Rhino. Vamos passar para o próximo. Eu vou falar agora sobre os projetos paramétricos desenvolvidos. Temos alguns projetos que utilizaram softwares para arquitetura paramétrica e que geraram modelos que respondam à variação de parâmetros ambientais. Como vamos ver a seguir, o projeto de urbanização métrica envolve toda uma área, não apenas um projeto de um prédio, de uma universidade, ele engloba todo um espaço. Como exemplos, temos o North Master Plan, que começou a ser desenvolvida em 2001, aí tem a foto dela. É uma área de cerca de 200 hectares, situadas em uma zona industrial, inserida no corredor tecnológico de Singapura, entre o centro de negócios da cidade e o leste da Universidade Tecnológica e outros parques industriais a oeste. Em 1996, o governador de Singapura considerou a necessidade de desenvolver um espaço inovador na área, com o objetivo de criar uma comunidade para viver, trabalhar, aprender e se divertir, a fim de promover uma comunidade inovadora, inclusiva e vibrante, como o Brenda falou, que eles costumam usar esse termo. Temos o segundo, que é a Cardal PDIC Master Plan, que teve início em 2006. Pode passar, Brenda. É um projeto de requalificação urbana para uma área industrial abandonada, localizada em Istambul, entre as regiões de Kartal e PDIC, que se situa no centro de importantes infraestruturas, como rodovias que fazem conexão entre Istambul e outros países europeus e asiáticos. A área foi projetada para ser nova centralidade da cidade, a partir de oferta de centros de negócios, residências e equipamentos.
culturais, como museu, casa de espetáculos e teatros, além de espaço para atividades de lazer, como, por exemplo, marinas e hotéis turísticos. E temos o terceiro exemplo, que é a Thames Green Master Plan, que começou em 2007. É um plano para uma área cortada pelo rio Tamisa, que se estende para o leste de Londres. Zaha Hadid e Patrick Schumacher, acho que é assim que fala, tomaram a área como campo de prova para desenvolver novos modos de resolver problemas e projetos urbanos em escala. Usaram uma série de técnicas de desenhos digitais paramétricos para desenvolver uma proposta de renovação urbana para a área. Através de uma pesquisa de tipologia arquitetônica, examinaram quatro tipos de edifícios: vilas individual, casas isoladas, torres, edifícios de formas de placas achatadas e blocos urbanos. Associaram essa tipologia a 4 elementos geométricos distintos, que foi o ponto, a linha, o plano e o volume. E, a partir disso, programaram software. Eles mesmos programaram software de lógica computacional para projetar essas 4 tipologias. Gente, com isso, eu finalizo a apresentação e agradeço a presença de todos. Obrigado, Amanda, e obrigado, equipe Arco. Agora estamos na fase do debate, em que passa a palavra para Eric, que será o mediador. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me escutando? Se tiver, pode botar um ok aí, um sim. Qualquer coisa já serve. Bom, meu nome é Eric Alexandre, também sou graduando em Engenharia Civil e faço parte da equipe Vitra. E assim, agora a gente começa a dar início ao debate. Como que vai funcionar o debate? O debate vai funcionar assim. O nosso debatedor, Marco, vai fazer uma pergunta e aí eu vou dar a abertura do tempo e da palavra para a equipe Ártico para responder essas perguntas. Ou seja, vai ser uma pergunta de cada vez. Não vão ser 3 de vez, não vão ser 2 de vez. Faz uma pergunta, vai a equipe Ártico, vou dar o espaço para eles responderem. Acabou a resposta, volta para a nossa equipe, a equipe de apoio, o debatedor Marco, vai e faz a pergunta. E ele vai fazer a pergunta tanto criada por nós, como as perguntas que foram elaboradas por vocês no chat, ok? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, agora eu vou dar início ao debate que vai começar agora. Eu passo minha palavra para Marco, o debatedor. E pronto. Obrigado, Eric. Eu vou começar aqui fazendo a primeira pergunta. Como Paulo Henrique disse, a arquitetura paramétrica seria uma maneira de ter projetos mais compactos, mais assertivos e mais sustentáveis. Eu queria saber como está hoje a relação de aprendizagem desses softwares, se existem cursos especializados só nesse ramo, ou é tudo mais questão de um profissional querer se aprofundar no assunto. E eu queria saber também se esse conhecimento está já sendo aplicado nas faculdades, cursos técnicos. E seria essa a pergunta. Vou desligar aqui. Bem, em relação a como é que está sendo oferecido esses cursos, a gente trouxe justamente aquela curiosidade de que aqui no Brasil, uma das primeiras instituições a disponibilizar um curso relacionado à arquitetura paramétrica, projeto paramétrico, foi oferecido pela instituição Belas Artes, lá, que o nome do curso é Arquitetura Digital e Projetos Paramétricos, e ele traz justamente algumas disciplinas que vão incluir lá esses métodos de como conceber um projeto paramétrico, desde form field, de gramática das formas, toda essa parte que a gente até viu para poder fazer o glossário, eles oferecem para poder o arquiteto profissional se profissionalizar através desse curso.
Claro que não é uma coisa ainda muito disseminada, porque a vinda da arquitetura e do urbanismo para a parte dos projetos paramétricos, ela é recente, querendo ou não, e não tem tantos cursos assim, principalmente aqui no Brasil. E cabe, querendo ou não, ao profissional, se eu quero me especializar naquilo e quero oferecer aquilo, desenvolver a base dos meus projetos naquilo, eu tenho que correr atrás para poder me especializar. E aí a pessoa tem que ir atrás desses cursos, e é uma curiosidade muito grande que aqui no Brasil oferece. E é isso. Deu para entender? Sim, deu para entender sim. Deixa eu só abrir a câmera aqui. Vamos para a segunda pergunta. O debatedor Marco pode fazer a segunda pergunta. Ok, obrigado. Outra pergunta, a segunda, eu queria saber se é possível diminuir os custos de um projeto usando a arquitetura paramétrica. Equipe Ártico, você já tem o tempo de vocês para responder. Bom, eu falei na minha apresentação que a gente ainda atrela a arquitetura paramétrica muito a obras muito complexas e com orçamentos muito grandes, né? Mas também falei que a arquitetura paramétrica ela se baseia em parâmetros e o custo e a quantidade de material podem ser utilizados como parâmetros. Então, sim, a arquitetura paramétrica pode ser usada para baratear um projeto. Obrigado pela resposta, Paulo Henrique. Marco, próxima pergunta. Eric, eu queria saber se eu posso deixar a câmera ligada logo, porque fica demorando essa parte. Pode deixar ligado sim. Como você é debatedor e você sempre faz as perguntas, pode deixar tranquilo. Ok, obrigado. Vamos lá, terceira pergunta. Vocês citaram sobre o uso de certos algoritmos nos softwares. Para quem não conhece o assunto, às vezes fica meio aberto esse termo, entendeu? Aí eu queria saber o que são algoritmos e como seriam usados na arquitetura paramétrica e urbanismo paramétrico. Obrigado. Equipe Ártico. Estamos escutando? Espera aí, deixa eu só ligar a câmera. Vou responder. Estão me vendo? Bom, sobre os algoritmos, né? Os algoritmos andam com os elementos arquitetônicos que nos auxilia e nos leva mais longe da concepção, desenvolvimento dos nossos projetos, alinhando, como é que eu posso dizer, a complexidade e a linguagem cada vez mais aceita no mercado. Mas sobre a questão de como são usados, deixa eu ver como é que eu posso fazer. Eu vou dar um exemplo aqui. Estamos começando a fazer um edifício, e o edifício, vamos dizer que possui só os pavimentos. E se cada pavimento possuísse 3,15 metros ao invés de 3 metros, e se o edifício rotacionasse 2 graus, como seria a estrutura? Bom, você poderia analisar essas questões com muito mais facilidade através dos algoritmos. Ele nos ajuda muito, e poderia ser até pela torre evolutiva, que é o que usa as somas. Assim, finalizando a programação do projeto, tipo, em um organismo vivo, resistente às diversas mudanças que o projeto geralmente sofre em seu desenvolvimento, e sendo possível até usar alguns plugins para melhor análise, junto com os algoritmos, e é isso. Obrigado pela resposta, Felipe. Marco, pode fazer a próxima pergunta. Obrigado. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui do chat. Tiago de Macedo Souza perguntou: como é adquirido esse mapa de urbanidade? Equipe Ártico, tem o tempo de vocês para responder. Bem, o mapa de urbanidade, como eu tinha falado na apresentação, ele foi adquirido justamente através do estudo ali que foi voltado para provar que era necessário a introdução de parâmetros de configuração de espaço no urbanismo paramétrico.
Então, foi feito um estudo que eu falei lá, que acabou vindo devido às teorias urbanas recentes, que estavam falando que esse sistema de espaços abertos e fechados influenciam ali no movimento natural daquele pedestre. Então, eles acabaram vendo isso, eles fizeram um estudo com procedimentos de identificação dos padrões de urbanidade, análise ali da série de variáveis que diziam respeito a esse padrão espacial, daquela vida espacial que estava ali relacionada, e analisando esses dados obtidos, eles criaram a medida de urbanidade, e depois pegaram essa medida de urbanidade e converteram nesses parâmetros, que depois foram convertidos naquela tabela que eu mostrei, e isso gerou o mapa de urbanidade, que faz com que os arquitetos e urbanistas possam utilizar dele para poder conceber projetos urbanos mais eficientes. Muito obrigado, Brenda. Marco, pode fazer a última pergunta. Próxima pergunta, na verdade. O professor Sérgio Mota perguntou: existe uma arquitetura essencialmente paramétrica ou paramétrica é uma forma de fazer arquitetura, desculpa. Equipe Ártico. Vou responder essa daí. Ok. Bom, a arquitetura paramétrica, como a gente falou, é uma técnica que utiliza softwares e cálculos para criar obras arquitetônicas com design diferenciado, né? E essas informações são transformadas em parâmetros, que, como a gente explicou já, que vão orientar o profissional de arquitetura paramétrica na criação de uma modelagem com curvas ou outras formas abstratas. Então, eu acho que, sim, seria uma forma de fazer arquitetura. Obrigado pela resposta, Felipe. Marco Antônio, próxima pergunta. Obrigado. Vou fazer mais uma pergunta do chat. O professor Sérgio Mota também perguntou se o projeto de Singapura já foi executado. Equipe Ártico, a palavra está com vocês. Professor, ele começou em 2001, ele está boa parte executado e ele tem previsão para término em 2021, que é ano que vem. Não sabe se será, mas no material de apoio que eu peguei, tinha lá que tinha começado em 2001 e a previsão era de 2021. Não está executado totalmente, completo. Eu vou pedir licença aqui a Marco Antônio, só para complementar a Amanda. Então, os outros que ainda são só projetos mesmo, só o de Singapura, desses exemplos que você trouxe, o de Singapura é que realmente começou a execução, né? Os outros são só projetos, é isso? Não. O de Singapura é que não está concluído. Tipo, ele tem um projeto, ele é imenso, ele abrange várias áreas, não está concluído. Entendeu? Os outros... Sim. Obrigado, querida. Agora acabou as perguntas e está finalizado o debate. Eu passo a palavra para a Érica para finalizar, como ele é o mediador. Finalizar o debate, alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, pode colocar no chat ainda. Se não tiver, eu declaro o debate finalizado e passo a palavra para Marco. Obrigado. Obrigado, Eric. Agora entramos na fase do relato, que será feito por Isaac Ramon. Então, eu passo a palavra para Isaac Ramon, eu agradeço. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Eu vou resumir, né, um pouco da apresentação desse tema que é muito vasto, né, um pouco complexo.
Então, eu percebi que o seminário ele se dividiu aí, apesar das correlações entre os temas, em duas partes, né? Arquitetura paramétrica primeiro, e depois veio um urbanismo paramétrico. Dentro dessas duas divisões, primeiro houve uma introdução ao tema, com a definição, falando um pouco de vantagens e desvantagens, e depois foi trazido uma parte mais prática, que foi justamente o uso de softwares, as vantagens, as dificuldades. Isso nas duas etapas. Eu vou começar aqui pela apresentação de Paulo Henrique, que deu início à fala sobre a arquitetura paramétrica, e ele iniciou justamente definindo o desenho paramétrico como base para chegar na definição de arquitetura paramétrica. Então, ele fala que o desenho paramétrico esse desenho paramétrico é o recebimento de um parâmetro que vai gerar uma forma geométrica. E isso, aplicado na arquitetura, você pegar parâmetros para um sistema para a geração de projetos arquitetônicos. Ele faz também uma contextualização histórica muito interessante. Ele fala que esse conceito de arquitetura paramétrica está aí há muito tempo, mas não existia tecnologia suficiente para ele ser aplicado e desenvolvido. Outro ponto importante que Paulo fala muito são as vantagens dessa técnica, e eu vou destacar algumas aqui, tá bom? Então, ele destaca maior liberdade para a criação de formas orgânicas, execução desses projetos com segurança e economia de tempo. Ele fala também da incorporação de variáveis como ventilação, acústica, conforto térmico, e que isso proporciona edificações mais sustentáveis. Dito isso, a gente vai agora para a segunda parte da apresentação sobre a arquitetura paramétrica, que foi feita por Felipe. Felipe iniciou dando uma diferenciação de BIM para arquitetura paramétrica, e ele vai falar um pouco sobre os softwares que permitem que você execute essa prática de arquitetura paramétrica. Ele diz o seguinte: não é necessário dominar a linguagem de programação para o seu uso, mas é fundamental conhecer bem a tecnologia, ter afinidade com a interface do programa. Depois disso, ele expõe alguns exemplos, traz um curso aí na área para quem tiver interesse, e também mostra alguns edifícios projetados com o uso de técnicas de arquitetura paramétrica. Depois disso, é iniciada então a parte de urbanismo paramétrico. Brenda inicia. Brenda fala conceito, né? Ela relaciona a arquitetura paramétrica Isaac, você está me ouvindo? Professor, infelizmente tivemos um problema aí com a internet de Isaac, e vou ficar aqui falar com ele para ver se ele vai conseguir voltar. Dá uma perguntadazinha aí no grupo de vocês. A gente aguarda um pouquinho, senão aí vocês finalizam e aí depois eu começo a fazer a avaliação. Dá uma checada aí. Gente, olá, caí. Eu não sei onde eu caí, tá? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, Isaac. Agora está sem a câmera. Pronto. Vou começar da parte de Brenda, tá? Pronto, tá ok. Tá tudo ok agora. Então, Brenda começou aí, ela introduziu no seminário o assunto de arquitetura paramétrica. Ela diz justamente que são técnicas e tecnologias que vão permitir que você gere formas de desenhos urbanos, parâmetros. Interessante da apresentação de Brenda, que mais me chamou a atenção, contraponto que ela trouxe, né? Quando ela disse que a tecnologia é nova e tinha algumas falhas, que alguns dos
parâmetros que já existiam, eles não eram suficientes. Então, ela traz o conceito de urbanidade e de como esse processo precisa estar sempre sendo aperfeiçoado, né? Também traz algumas vantagens do processo da técnica de urbanismo paramétrico, essa capacidade de você alterar o modelo o tempo todo, né? Alterar o projeto para testar vários tipos de alternativas. Ainda também destaca a importância dos parâmetros de configuração de espaço como solução para aquele problema que eu citei, que ela falou de garantir a urbanidade, né? E é isso da apresentação de Brenda. Eu vou falar agora um pouco da parte de Amanda, né? A Amanda vem, então, trazendo um pouco mais do software e dos exemplos. E eu queria destacar aqui da fala de Amanda, que ela destaca a complexidade do desenho urbano, né? Ela diz que existe um amplo leque de componentes. Então, existe a esfera econômica, política e social. Então, ter vários parâmetros é algo muito bom, que você pode alterá-los e ver como o modelo vai se comportar em relação a isso. Ela deixa claro também que os softwares têm alguns problemas com relação a preços e algumas dificuldades técnicas, e que é necessário procurar meios para se profissionalizar e conseguir usá-los. O debate também foi muito interessante, trouxemos de novo a ideia do uso da arquitetura paramétrica para sustentabilidade, para executar obras e reduzir custos, e é isso que eu gostaria de destacar. Passo a palavra agora para Marcos. Então, estamos chegando agora ao final do seminário. Queria agradecer às equipes Ártico e Vitor. Obrigado a todos pela atenção, pelas perguntas feitas e pela atenção no trabalho que a gente expôs. Passo a palavra agora para o professor, para que possa dar continuidade à aula e fazer seus comentários sobre o seminário. Obrigado. Até mais.